Então, professora, quando você quiser que a gente começa, ou se quiser que a gente espere mais um pouquinho. Não, eu acho que estamos todas aqui, né? Nós já temos uma plateia, né, que vai nos acompanhar. Então, boa tarde a todas. É um prazer imenso recebê-las e agradecer, né, a USP por esse desafio, né, do evento, de manter o evento e nos possibilitar esse diálogo, né, que é sempre tão rico e tão especial para todas nós. Falar que o tempo, gente, até por ser um tempo de web, ele é um tempo cronometrado mesmo. Eu fiz um cálculo aqui, Isa, me corrija aí se eu estiver errada, dá mais ou menos entre 10 minutos, com 5 minutos de tolerância para cada uma de nós, para que a gente fique com meia hora, mais ou menos, para uma discussão depois, que eu acho que aí está, né, também grande parte da riqueza do nosso trabalho, tá bom? E aí, assim, vamos entrar na ordem, vou manter essa ordem mesmo que veio na programação, que eu acho que é ok, né? E aí eu sempre aviso, boto aí no chat, gente, falta 2 minutos, faltam 3 minutos, enfim, e quando for a vez, né, entrar o segundo trabalho, eu também chamo pelo chat, né? Então, agora, a Domitila, né, Domitila pode entrar, e aí a Domitila entra fazendo a sua apresentação. A gente anota as perguntas, fazemos no final, que aí a gente abre a sala para todas, ok? Tudo certo? Tá, perfeito. Então, a gente pode começar, né, com a Elisa e com a Isabela, né, a palavra de vocês. Tudo bem, então, muito obrigada. Bom, gente, vou fazer uma apresentação de tela. Só para explicar um pouquinho, é a minha primeira apresentação no evento acadêmico, então estou um pouquinho nervosa, mas vamos lá. Bom, vocês estão vendo a minha tela? Certo. Ai, gente, desculpa, só o último, é porque tem gente entrando, e aí eu não consigo apresentar se tiver o nome delas. Bom, então tá certo. Então, gente, bom dia, boa tarde a todas, a todos e a todos. Meu nome é Isabela Bergo Crosta, eu vou apresentar meu trabalho com a Elisa Cangiani Camargo, que é minha colega que está aqui presente. Nós duas somos mestrandas em Interfaces Sociais da Comunicação pela ECA USP. O título do nosso trabalho é Linguagens e Conceitos em Pesquisas sobre Resistências Femininas Latino-Americanas. Bom, vou apresentar o resumo para vocês, né? Eu gostaria só de deixar claro, assim, que essa não é só uma apresentação, mas a gente também gostaria de compartilhar um incômodo com vocês, assim, uma angústia, e aí por isso que a gente pensou em fazer esse trabalho. Esse trabalho é fruto das nossas reflexões, né? Nós duas estudamos resistências femininas latino-americanas. Eu tenho como objeto uma rádio boliviana chamada Rádio Deseo, produzida por um coletivo feminista chamado Mulheres Criando, que é localizado lá na cidade de La Paz. E a Elisa estuda as redes de comunicação estruturadas por mulheres imigrantes bolivianas na cidade de São Paulo. A partir da frase da Maria Lugones, que é uma argentina, uma filósofa argentina, que ela fala assim: a possibilidade de superar a colonialidade dos gêneros é o feminismo decolonial. Nós investigamos a origem deste conceito, que é chave no desenvolvimento de ambas as pesquisas. A motivação para essa empreitada se revela também na constatação da existência de traduções distintas do termo em português. Então, a gente encontrou o artigo como rumo ao feminismo decolonial e também encontramos o artigo como rumo ao feminismo descolonial. Certo? Bom, o texto de Maria Lugones, originalmente, ele foi publicado como Towards a Decolonial Feminism, em 2010, na revista Hypatia. E aí foi a partir da frase, como eu coloquei no slide, né, a possibilidade de superar a colonialidade dos gêneros é o feminismo decolonial, que a gente decidiu investigar a origem deste conceito em diálogo com os pensamentos de outras duas intelectuais, que é a Julieta Paredes e a Silvia Rivera Kuzikank.
Mais do que uma questão semântica, a diferença destes termos guarda distâncias epistemológicas seminais para as nossas discussões. Então, a questão do decolonial e do descolonial. Então, foi a partir dessa diferença, né, do decolonial e do descolonial, que a gente decidiu mergulhar nessa discussão. A Maria Lugones, ela, avaliando as consequências da colonização na contemporaneidade, ela desenvolve uma releitura da modernidade capitalista colonial moderna, apontando uma lógica de categorização dicotômica e hierárquica como eixo central do pensamento capitalista e colonial moderno sobre raça, gênero e sexualidade. A autora destaca a categorização idealizada pelos europeus na América Latina e envereda para o debate de gênero, esclarecendo que a ideia do mesmo apresenta-se como uma imposição colonial, indicando uma relação hierárquica dentro de seus próprios conceitos, afirmando que foi no processo de colonização que se iniciou a dominação em todas as esferas da sociedade. A ideia de categorização dicotômica e hierárquica, anteriormente citada, presente na leitura de Lugones, revela que a mesma foi imposta pelo sistema de poder europeu, moderno colonial capitalista, que chegou às Américas e Caribe no século XVI, e construiu uma falsa ideia de que, ao entrar em contato com as populações que viviam neste território, encontraram um povo não civilizado, ocultando a complexidade de seus sistemas sociais, culturais, suas histórias e suas crenças. Bom, deixa eu ver se eu abri aqui. Então, eu sou Elisa, e aí eu vou continuar daqui um pouquinho. Eu vou continuar lendo, gente, porque para a gente conseguir encaixar isso no nosso tempo, enfim, e tentar falar o máximo possível. Bom, aí eu comecei a pesquisa pela Luciana Balestrini, que adota o termo decolonial, sem o S, porque a gente tem essa questão que na América Latina, também, os dois termos são usados, a gente nunca não existe uma batida de martelo sobre o termo, o que dá, assim, para mim e para a Isa, uma angústia muito grande, porque a gente fica com medo de errar, a gente está sempre meio... Já é uma área em que a gente pisa muito em ovos, né? E aí essas coisas pioram muito essa sensação de insegurança quando a gente está tratando desses termos. Bom, a Luciana Balestrin, ela fala a partir das ciências sociais e explica que a supressão da letra S marca a distinção entre o projeto decolonial do grupo Modernidade e Colonialidade e a ideia histórica de descolonização. Ela apresenta a trajetória dos pensadores latino-americanos, que nasce como o grupo latino-americano de estudos subalternos no início dos anos 90, inspirado nos estudos subalternos sul-asiáticos, né? Então, Spivak, Homi Bhabha. E em 98, o grupo rompe por divergências teóricas e ele vai dar origem ao grupo Modernidade e Colonialidade. Para o pensamento decolonial, a colonialidade é uma parte constitutiva da modernidade, se dá em 3 dimensões. A dimensão do poder, que vem com os conceitos de Aníbal Quijano, segundo a qual as relações de colonialidade não findaram com o fim do colonialismo. As formas de dominação coloniais perduram através da cultura e da estrutura do sistema mundo capitalista moderno e colonial. A colonialidade do saber, que se traduz na perspectiva e no modo de produzir conhecimento eurocentrados, constituídos a partir da secularização burguesa do pensamento europeu, né, a existência de um entendimento de que só havia um único pensamento, que era o iluminista. E a colonialidade do ser, que Maldonado identifica como o principal problema criado pela modernidade, que é a indiferença do ser e da tecnologia do mundo moderno em relação à contribuição do não-ser, que a gente vai pescar lá em Fanon, né, a ideia do não-ser. Então, e na colonização das Américas, a fusão das visões teológica, escolástica e secular do mundo tem como resultado a divisão ontológica desse ser e a construção de um imaginário civilizatório hierarquizante. Então, a modernidade mesma produz o fato da colonialidade ou a desumanização moderno-colonial. Então, criam-se outras categorias de humanos e sociedades, usando o homem europeu como régua, e a sua noção de civilização se classifica outros seres, outros saberes, né? Lugones, ela vai beber no miolo, que traz essa proposta da colonialidade do ser, e ela cria o conceito de colonialidade de gênero e o feminismo decolonial.
e vem nos lembrar que partimos de um lugar determinado, determinante, que não pode ser ignorado quando olhamos para construções socioculturais que guardam compreensões de mundo intraduzíveis para o pensamento eurocêntrico. Bom, pulando para Paredes, que ela fala em descolonialidade, só que não é a descolonialidade dos estudos pós-coloniais e dos estudos um terceiro modo de olhar a coisa, que é no sentido ela resgata o pensamento pré-existente à colonização, que é um pensamento que não se coloca em relação ao pensamento eurocêntrico. Ela entende que a decolonialidade, da Lugones, mantém o olhar da modernidade sobre aqueles que são denominados indígenas. Ela reconhece a importância da conceituação de Quijano, mas essa disputa passa por uma substituição de poder, portanto, a agenda permanece dada nos termos do colonizador. O feminismo comunitário da Paredes, ela olha para esse momento pré-colonial e para o resgate do pensamento dos povos originários que não se relacionavam em absoluto com os pensamentos europeus, mas eram, sim, contemporâneos e paralelos. Ela vai, por exemplo, pescar a ideia de que existia um feminismo nessa construção dos povos originários. As mulheres, elas eram muito mais avançadas. Ela fala, então, por que eu tenho que entender que a modernidade, os europeus sequestram a palavra modernidade, nós éramos muito mais modernos que eles em 92. É muito interessante essa abordagem dela. E aí, eu acho que, assim, para a gente, para eu encerrar, a Isa depois vai fazer a conclusão, é importante esclarecer que a Julieta Paredes e a Maria Galindo, que dirige a Rádio Desejo, que é com quem a Isa trabalha, foram fundadoras de um coletivo anarcofeminista chamado Mulheres Criando, que entre 92 e 2001 atuou resistindo ao neoliberalismo e romperam por divergências ideológicas. Então, quando a gente for falar de feminismo comunitário e do uso do termo descolonial, há que se manter em mente a informação de que existem outras correntes feministas na Bolívia e em toda a Abya Yala, e que não só entendem a existência do patriarcado dos povos originários em intensidades distintas, desde o inexistente à intensidade máxima, mas também eles propõem distintas formas de resistência e em distintas intensidades também. Então, por exemplo, a Paredes, ela reconhece as questões de gênero que envolvem o partido do Evo Morales, mas ela prefere uma aproximação, né? Ela prefere construir em conjuntos, abrir mão do protagonismo das mulheres, mas ela não descarta, ela não tira os homens dessa equação, ela entende que são irmãos que sofrem também outros atravessamentos de gênero. E já a Galindo e a Kuzikanki, elas são francamente opositoras do governo, do partido do Evo, né? Eu acho que agora a Isa entra com uma conclusãozinha. Desculpa se eu fui muito acelerada. Mas, bom, então, só dando continuidade, né, ao que a Elisa citou, a socióloga Silvia Rivera Kuzikanki, ela é uma boliviana de origem europeia e aimara, professora emérita da Universidade Maior de San Andrés, e ela adota o termo descolonial, porque tendo em vista que ela se opõe ao uso do decolonial, pois ela acredita que esse termo seja uma moda que prolifera e paralisa os objetos de estudo, que, segundo ela, são as populações indígenas e afrodescendentes. Ela desenvolve no livro Xinax Uchiwa, uma reflexão sobre práticas e discursos descolonizadores, uma crítica sobre os paradoxos da condição colonial a partir da elite europeizada sobre os povos andinos, que foi desenvolvida por sucessivos processos de recolonização. A autora explica que os povos indígenas colonizados expressaram a modernidade indígena, cuja autodeterminação político-religiosa significava uma retomada de historicidade própria, uma descolonização do imaginário e das formas de representação. Além disso, ela afirma que não se pode ter um discurso e uma teoria descolonizadora se não houver uma prática descolonizadora. Ela desenvolve uma crítica ao discurso multicultural oficial, alegando que são mecanismos estereotipantes que enquadram identidades em categorias, reforçando práticas de efetivas de colonização e subalternização. Isso porque, ao promover a concepção dos povos indígenas como referentes a um passado primitivo, selvagem e exótico, são engessadas e limitadas as possibilidades dessa população a ter as mesmas possibilidades de acesso às políticas sociais que as populações não indígenas têm, negando-as sua contemporaneidade. Ainda sobre a crítica ao multiculturalismo oficial, é importante enfatizar
que a autora também promove uma crítica aos intelectuais do grupo Modernidade e Decolonialidade. Modernidade e Colonialidade, que ocupam lugares acadêmicos nas grandes universidades dos Estados Unidos. Ela aponta que os autores seguem uma lógica colonial acadêmica, cuja limitada capacidade de discussão sobre a modernidade e a descolonização revelam, segundo a autora, uma ausência de práticas descoloniais, julgando que estes se apropriam das ideias dos intelectuais indígenas que não são reconhecidos internacionalmente e as reproduzem sem lhes designar os devidos créditos. E para concluir, então, em termos práticos, voltando ao ponto em que mergulhamos nessa discussão, adotaremos a expressão decolonial com a intenção de sublinhar a ideia de transcendência de modernidade e colonialidade, e guardaremos, para os feminismos latino-americanos que propõem um olhar descolado da perspectiva eurocêntrica, a expressão descolonial. Ao nos referirmos aos pensadores vinculados aos estudos subalternos e suas citações, o termo descolonial virá com nota de rodapé, marcando a distinção. Compreendemos que não basta um discurso descolonial se não houver uma prática descolonizadora. Portanto, nos resta refletir sobre quais são as formas possíveis de praticar esse agir descolonizador dentro da academia e na comunicação, que é de e para onde estamos olhando. Será importante, então, entender como tecer os fios que transitam entre os tecidos do ativismo e da academia, considerando este espaço que nos acolhe, através do respeito e da escuta às autoras e aos autores latino-americanos, que nos propõem a descolonizar os nossos saberes. Sim. E aqui as Perfeito, Isa. Desculpa, Isa. Muito obrigada. Obrigada. Se mantiveram dentro do tempo. Olha que legal. Vou por aqui. Vou ver se vocês conseguem ver minha tela. Não, né? Espera um pouquinho. Conseguem ver minha tela, não? Ainda não. Se você precisar de uma que eu compartilhe para você. Eu estou na apresentação no PowerPoint aqui, Isa. Você clicou aqui embaixo, apresentar agora? Cliquei. Aparece alguma mensagem? Não. Porque aí você pode escolher a tela inteira, uma janela ou o guia do Chrome. Então, poderia ser a tela inteira, certo? Ou se você colocar uma janela, será? Ou não? Uma janela? Vamos ver. Pode ser. Eu acho que como uma janela deu, né? Ainda não. Não? Agora está carregando, agora tá entrando. Muito bem. Só não está tela cheia, mas está compartilhando sim. Então. E ele caminhou. Peraí, deixa eu só voltar para o início. Deixa eu marcar meu time aqui. Vou iniciar, tá, gente? Então, olha, meu trabalho... Professora, desculpa só interromper. Se você quiser colocar em modo apresentação, acho que seria melhor, naquele botão ali embaixo. Dá? Agora... Deu? Ok. Então, olha, meu trabalho é Vozes de Mulheres, né, nos estudos em comunicação na América Latina. Faz um tempo que a gente vem trabalhando, né, nessa perspectiva para entender a presença das mulheres em muitos cenários, né? Então, quando a gente pensa em América Latina, nós estamos falando de mais ou menos 20 países com histórias, né, que ocorrem, sim, de forma paralela, que estão unidos por muitas semelhanças, mas que tem uma marca muito distintiva em vários espaços, quer políticos, quer sociais, ou mesmo culturais, né? E esse manejo, digamos assim, ou esse espaço, né, de reflexão e de pesquisa, vem aos encontros, né, ou vem ao encontro de muitos processos que a região, de um modo geral, tem sentido ou tem vivido, né? Então, nós temos, assim, algumas evidências empíricas que corroboram com a afirmação desse ocultamento da presença das mulheres nos estudos latino-americanos, né, de um modo geral.
como esses né, espaços que eu diria, né, que são as associações de pesquisa dentro da área da comunicação, né, ou seja, a partir da institucionalização dos estudos na região. E o que a gente tem percebido é que há um crescimento exponencial dessa produção, né, tanto em termos nacionais, como em termos internacionais, da presença das mulheres nesses espaços. Então, eu trouxe até algumas delas, né, que vêm dentro de um cenário mais internacional, né, como a Lilian Ross, por exemplo, que é uma pioneira dentro do jornalismo, né, enfim, principalmente do jornalismo literário, a Gertrude Robson, né, que fez um trabalho fabuloso, né, tem uma produção vasta, né, dentro do jornalismo. A Amei Mar, né, a Dorstein, que, enfim, é uma especialista dentro desse projeto de políticas ligadas à mídia, né, a única teoria que nós temos dentro dos processos de comunicação, que é reconhecido como de autoria feminina, é da Noelle Neumann, né, que é a espiral do silêncio, né, eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, mas ela vai discutir por que a maioria se cala, né, que a minoria se cala e que a maioria acaba se manifestando, gerando uma espiral que vai reforçando alguns conceitos de exclusão. E aí você tem várias outras, como a Irena, eu não vou conseguir passar por todas elas, enfim, mas trouxe para vocês essas imagens, para vocês verem a presença dessas mulheres. Num primeiro momento, pensando, né, no norte, né, digamos assim, nesse norte desenvolvido, a gente poderia pensar que talvez esse afastamento dentro dos estudos da comunicação estivessem muito ligados à distância, às diferenças regionais, à problemática da língua, como tem sido argumentado. Mas a gente percebe que não é isso, porque quando a gente vem para a América Latina, a gente enfrenta, digamos assim, né, as mesmas situações, né, enfim, com mulheres que têm um trabalho muito, muito grande, muito forte, mas que não são reconhecidas, não são citadas, não são lembradas nos estudos em comunicação de um modo geral, né, aí a Matilde, para vocês, a Marta Colomina, né, que tem uma produção bastante forte, a Patrícia Anzola, que não só integrou, né, diversas associações, mas tem uma produção bastante grande em várias áreas dentro da comunicação, a professora Margarida Cuncho, que é aí da USP, que é a nossa grande referência dentro da área das relações públicas, a professora Adísia, né, que é uma mulher de um valor, de uma força, né, foi uma das primeiras mulheres a ocupar o sindicato lá no Ceará, enfim, uma jornalista atuante, né, muito presente, a própria Lúcia Castellón, do Chile, a Silvia Alvarez, né, enfim, e aí a Cristina Mata, né, então são várias mulheres que estão presentes dentro desse cenário, com produções bastante ricas e fortes, que não são referenciadas. Então, o que a gente tem tentado discutir é por que esse silenciamento, né? Por que da invisibilidade das mulheres dentro da história desse pensamento latino-americano. Recentemente, a gente empreendeu uma pesquisa mapeando as disciplinas que são obrigatórias dentro da grade horária, né, dos cursos de comunicação, que são as disciplinas de teorias da comunicação. E, basicamente, não há presença das mulheres sendo referenciadas. E quando você passa pelas outras disciplinas, né, nas bibliografias, né, básicas dos docentes, não há referência feminina. Então, e aí a nossa pergunta é, será que as mulheres nunca chegaram a ter um pensamento simbólico que fosse essencial para os estudos em comunicação, ou elas foram silenciadas, né, eliminadas da construção desse pensamento? Então, quais são, né, a nossa perspectiva é trabalhar quais são as determinantes para que a gente reconheça, né, uma pesquisadora na construção teórica dentro desse pensamento em comunicação na América Latina, né? Esse ocultamento
pelos mapeamentos que a gente vem fazendo, ele extrapola o próprio espaço cognitivo, né? Onde essa construção crítica da realidade comunicativa, né, que tem essa grande produção das mulheres, realmente não é reconhecida, né? E isso faz com que a gente acredite que esse pensamento e essas teorias que acabam norteando o grande campo da comunicação, né, tem uma deformação de conceitos ou mesmo de concepções, gerando muitas vezes respostas equivocadas para inquietações que nós vivemos cotidianamente no cenário comunicativo. Especialmente quando a gente considera que a história é uma forma de ver a sociedade, né? Então, está muito refletido nessa sociedade que as meninas falaram, né, nesse primeiro momento, que exclui parte representativa, né, dos seus seres viventes, né? Então, a nossa ideia não é procurar uma causa geral e universal, né? Mas uma explicação significativa do que a gente está entendendo por lugar da mulher nos estudos comunicativos, né? Que não é diretamente o produto do que ela faz, mas o sentido das atividades que ela desenvolve através de uma interação social concreta. E, para isso, a gente se vale da Rosaldo, né, que vai discutir essa presença e essa interação social concreta da mulher dentro da sociedade latino-americana. Há pouco tempo, né, em uma parceria com a própria ECA, a USP e com a FAPESP, a gente mapeou, né, os 50 anos de ciências da comunicação no Brasil. E dos 100 textos selecionados, gente, 23 textos somente eram textos de mulheres. E pertenciam a uma década muito específica, que é o início dos anos 70, em que houve, digamos assim, com estímulo, com o desenvolvimento de novas instituições de ensino, os programas de pós-graduação, enfim, houve uma ampliação, né, da participação efetiva das mulheres, né? Então, a nossa proposta é tentar redesenhar esse quadro de referências comunicacionais no cenário da América Latina, né, propondo mudanças para o ensino da comunicação no panorama. É uma pesquisa ampla, né, de 2 anos, que abarca os diversos países, os 20 países da América Latina, nesse mapeamento. É um projeto financiado, né, pela FAPESP, enfim, então é um trabalho bastante amplo, e, na verdade, um trabalho ousado, que é mudar esse quadro de referência, trazendo a mulher dentro, né, a produção feminina, dentro desses estudos em comunicação, de forma que a gente possa desenhar, talvez, esse mapa de uma outra forma, né, com um olhar que reflete a nossa sociedade, a sociedade latino-americana, e a força e a presença dessa mulher nesses estudos, ok? Ó, gente, fiz uma coisa bem pontual para ficar dentro do meu tempo de 10 minutos, e aí depois a gente pode conversar mais sobre esse projeto, tá bom? Agora, a Domitila. Bom, eu vou tentar também compartilhar aqui. Calma. Domitila, a Conceição e a Carla estão com você? Não, só estou eu. Tá. Já está compartilhando? Tá, sim. Tá. Bom, quero agradecer também, né, a toda a organização do evento e esse trabalho todo minucioso que vocês estão fazendo, né? Eu fiquei bastante tocada com esse trabalho que a Isabela está fazendo, né? De cuidado com esses espaços seguros de aprendizagem e compartilhamento de conhecimento. E fiquei pensando um tanto quanto que a gente está conversando exatamente sobre isso, numa perspectiva histórica, né? Acho que a gente está conversando sobre ter espaços para conseguir conversar
e como espaços de conversa também são espaços de produção de conhecimento, e o que a gente está vivendo com medo de hackeamento, por exemplo, né, o medo de que as nossas salas caiam, né, sejam invadidas, enfim, é exatamente esse trabalho que as pessoas têm feito hegemonicamente contra os nossos saberes, as nossas produções de conhecimento, né, e o quanto isso é realmente histórico. E aí, de alguma forma, é sobre isso que eu vou falar também. Esse trabalho, ele tem essa orientação, né, da professora Conceição Nogueira e da professora Carla Guanais Lorenzi. Eu desenvolvo no Departamento de Psicologia, na USP de Ribeirão Preto, que é da onde eu estou falando agora também. E eu vou trazer esse trabalho que é um recorte epistemológico que eu adoto na minha tese de doutorado. E é isso. Bom, vou conversando um pouquinho aqui. Eu trouxe esse resumo, mas fundamentalmente para trazer também e registrar, né, uma pesquisa que teve financiamento, que tem financiamento da FAPESP, o quanto isso é relevante de marcar também nesse momento que a gente está vivendo. E trazer as principais palavras-chave, né, que é um trabalho que vai versar sobre epistemologia, pesquisa feminista, pesquisa construcionista social e as questões de gênero. Bom, para eu dar início, a minha ideia inicial dessa pesquisa é apontar relações ou semelhanças que existem entre a pesquisa feminista pós-moderna e a pesquisa construcionista social dentro dentro do mundo de pesquisa que se faz na psicologia. Então, acho que dá para trazer várias, né, e essa é a ideia também, é trazer um tanto de reverberações que tem tanto do construcionismo social para outras áreas, e especialmente de outras áreas para o construcionismo, e mais fazer esse frame, né, essa moldura de que é daí que eu estou falando. Bom, então, para fazer essa relação, eu vou apresentar uma proposta que é feita pela própria Conceição Nogueira e também pela Mary Gergen, e pela Conceição Nogueira mais recentemente, né, em 2017, que elas fazem uma correlação entre movimentos feministas, movimentos sociais feministas, com movimentos acadêmicos feministas, baseadas na Sandra Harding, quando ela aponta que a pesquisa feminista tem esse histórico que pode ser separado, né, nesses três momentos: o feminismo empiricista, o ponto de vista feminista, que é o standpoint feminism, e o feminismo pós-moderno. E aí tanto a Mary Gergen quanto a Conceição Nogueira, elas apresentam essas correlações do feminismo empiricista com a primeira onda feminista, o ponto de vista feminista com a segunda onda feminista e o feminismo pós-moderno com a terceira e a quarta ondas feministas, né? E aí, bem mais recentemente, a Conceição Nogueira consegue falar sobre a quarta onda feminista. Basicamente, muito a grosso modo, né? E aí não é a minha intenção também aprofundar nisso, mas quem quiser, eu tenho referências desse material. Mas elas apontam, por exemplo, o feminismo empiricista e o ponto de vista feminista, muito voltados e orientados para a voz da mulher, né? A mulher como um grupo mais fechado, com interesses muito particulares e específicos de um grupo de mulher, e sem considerar as divergências e a diversidade que pode haver nesse grupo mulher, né? E aí o feminismo pós-moderno, ele se alia muito mais às características da terceira e quarta ondas, especialmente por essas considerações muito mais amplas do que são mulheres, né? E de quem faz parte desse grupo mulher, e com diferentes necessidades, diferentes opressões vividas, diferentes demandas, e como isso se implica nas produções acadêmicas. E aí, né, eu acho que tem muito do que as colegas apresentaram no primeiro trabalho, dessas influências, inclusive do feminismo decolonial, e aqui eu assumo esse termo também, né, eu acho que é um
um debate interessantíssimo esse que elas apontaram sobre as questões descoloniais ou decoloniais, sobre as terminologias, né? Mas que o feminismo pós-moderno tem várias dessas influências de vários estudos acadêmicos, né? Então, por exemplo, o feminismo negro, as epistemologias do Sul, os estudos decoloniais, o feminismo decolonial, né? Considerando que são questões acadêmicas também diferentes, específicas, né? Com suas especificidades, e os estudos interseccionais. E a principal questão do feminismo pós-moderno na academia é apontar como, ao convidar diferentes vozes, diferentes saberes e construções de conhecimento, a gente tenta, né, a gente caminha muito mais no sentido de superar opressões semelhantes ao patriarcado, coisas que o feminismo empiricista e o ponto de vista feminista estavam, sim, interessadas, mas por várias questões históricas, né, econômicas, políticas, enfim, não era exatamente a essas lutas que essas mulheres se debruçavam, especialmente porque eram mulheres de uma classe econômica muito específica, né, e aí essas influências desses outros feminismos dessa terceira e quarta onda, vão falar de várias questões, como a interseccionalidade, por exemplo, né? Então, essas diferentes matrizes de opressão que cada grupo vive. E aí, essa superação de não reproduzir o patriarcado, né, entre os próprios grupos de mulheres. E aí, o ponto dessa minha apresentação é exatamente falar dessa questão epistemológica, né, de que quando a gente legitima o que é saber, o que é conhecimento e como a academia também pode legitimar e sustentar e reproduzir diferentes produções de conhecimento, a gente se volta também para diferentes possibilidades de existência, né? E aí, quando a gente conversa um pouco sobre esse apagamento das mulheres na América Latina, como foi a última apresentação, é muito nesse sentido, né, de o quanto esse silenciamento, esse apagamento tem a ver com diferentes aspectos de legitimidade de vida, de existência, e também algo que é muito importante da gente falar, no meu ponto de vista, que é a apropriação de conhecimento, né, então muito do que é apagado, morto, né, e nesse processo de genocídio da população e do epistemicídio, né, do conhecimento, tem a ver também com uma apropriação desses conhecimentos e como isso é colocado em nome de outras pessoas, de grupos hegemônicos, né, e isso as mulheres, as diferentes mulheres vivem historicamente. E aí o construcionismo social também, muito a grosso modo, vou apresentar o que o Gergen fala sobre aspectos epistemológicos dessa construção de saber, né? Então, de que os conhecimentos, eles são, apresentam, né, especificidade cultural, histórica, nas formas de se conhecer o mundo, as explicações do mundo são resultados do que construímos em relação, a interligação entre conhecimento e ação, e a valorização de uma postura crítica e reflexiva, né? Então, esses aspectos epistemológicos se voltam tanto a uma questão muito politizada e também muito orientada para a transformação do futuro, para um fazer futuro nesse momento também, e para um ceticismo, uma negação, de alguma forma, né? Não sei se é muito bom falar nesses termos, mas de que há um mundo que deve ser descoberto, né? Então, existe uma outra forma de se construir conhecimento e a maneira como a gente se relaciona com o conhecimento é aquilo que a gente faz em relação. E aí, eu aponto uma possibilidade de chamar de pesquisa feminista construcionista social nessa inter-relação desses dois mundos epistemológicos, né? E aí, eu aponto também algumas aproximações significativas e alguns avanços. Então, a importância do contexto social para entendimentos de relacionamentos, interações e comportamentos,
ceticismo para crenças comuns a respeito do que é verdade, né? Então, essa ideia de que não há uma verdade com V maiúsculo, uma verdade que ela é definidora para todos os grupos sociais, diferentes partes do mundo, de conhecimento, poder, self, linguagem, e isso pode ser até compartilhado, porque quem está me escutando agora de uma maneira muito óbvia ou até tranquila, assim, né, de alguma forma, mas dentro da psicologia isso é um grande avanço, né, é uma mudança substancial, especialmente no que se refere ao conceito de self, que é um conceito essencial, né, de que a gente tem um self que é imutável, que ele é estável, e aí quando a gente fala que o mundo é construído nas relações, a gente fala também que o self é construído nas relações, e isso é uma grande mudança, né? Colocar de ponta cabeça o que se tinha produzido dentro da psicologia até então. A análise do poder aos entendimentos que legitimam a dominação masculina ocidental, e aqui eu estou bem com o meu negocinho em cima, não consigo ler, mas a valorização de aspectos culturais, talvez, enfim, e aí, com isso, né, eu trago um grande avanço para essa, no meu ponto de vista, né, para essa apresentação agora, que é o entendimento de gênero como categoria de análise, como categoria relacional. E isso também é uma grande transformação dentro da área da psicologia, porque até hoje, né, tem muitas áreas que sustentam a ideia de que gênero é bastante relacionado ao sexo, então um aspecto puramente biológico, também imutável, e aí, quando a gente entende gênero como categoria de análise, a gente permite entender várias questões que estão envolvidas, que são sociais, culturais e políticas dentro dessa categoria de análise, inclusive, né? Então, de que o gênero é construído por diferentes narrativas e significado por características disponíveis em determinado contexto histórico, em acordos sociais possíveis, que é um princípio organizacional das pessoas, da sociedade, e que tem a ver com essa expectativa, né? Então, quando as pessoas são esperadas de uma forma, elas são tratadas de determinada maneira, então elas se tornam dessa maneira. E aí a gente entende gênero a partir, sob essas lentes de aspectos culturais, análise das diferenças e de poder. E aí tem essa virada cultural, né, uma virada da linguagem também, uma virada linguística a respeito do gênero, de que ele é entendido como uma construção discursiva, sedimentada na performance, sem relação determinada com o sexo biológico e um importante ingrediente das identidades das pessoas e formulado pelas interações sociais. E aí, enfim, é algo que eu já disse, né, mas dessa problematização de entendimentos legitimados por instituições tradicionais e morais a respeito da sexualidade humana. E aí, para finalizar, a pesquisa feminista construcionista social, né, ela tem como algo fundamental, que é um caráter politizado das epistemologias possíveis para estudar gênero, potencialização do diálogo das agendas, né, entre as agendas feministas e produções acadêmicas. Então, esse é um convite que a gente propõe com essa junção, com essa interface bem explícita, né, em relação à epistemologia construcionista e o feminismo pós-moderno, então, de que a gente dê conta de propor pesquisas que sejam realmente necessárias para a sociedade, né, e para a transformação de uma sociedade que não é essa que a gente quer viver, né, no que a gente está vivendo agora em termos de opressões e diferenças de poder, não é o que a gente quer viver, e um convite à comunidade científica para aproximação com movimentos sociais feministas para a transformação da sociedade. E aí a gente faz algumas sugestões, né, então, por exemplo, usar métodos de pesquisa que sejam mais... e aí, trazendo um pouco o aspecto do feminismo, do ponto de vista feminista, né, mas que sejam hegemonicamente entendidos como femininos, como as narrativas, como as histórias orais, como a performance, como a relação entre psicologia e arte, psicologia e comunicação, né, falando dessa casa que cedia esse evento, né,
Então, práticas discursivas com diferentes grupos de mulheres sobre suas sexualidades, a representatividade em materiais midiáticos, os discursos de profissionais de diferentes setores, as descrições de selfie, violências vivenciadas em diferentes espaços. Então, são algumas sugestões de como essa pesquisa feminista construcionista social poderia sustentar algumas pesquisas, né, e também avançar, apresentar ganhos nessas pesquisas com essas temáticas, com esses grupos específicos. E aí, nisso, a gente elucidaria esses efeitos, né, dos discursos opressivos, hegemônicos e estruturais para o processo de produção de sentido, sobre as percepções de si, sobre as potencialidades e constrangimentos das relações. Então, trazer isso como material de pesquisa. Então, era isso. Essas são as referências. Muito obrigada, Domitila. Chamo Fernanda. Oi, tudo bem? Bem, Fernanda, bem-vinda. Tudo certo. Eu vou aqui abrir uma guia para apresentar. Enxergando? Ok? Sim. Sim? Tá. Bom, pessoal, então, eu sou... Vocês estão enxergando a tela da apresentação, né? É que eu nunca apresentei isso, por isso que eu estou um pouco confusa. Dá para ver. Tá, então eu sou Fernanda Nascimento, né? Eu sou jornalista, sou mestre em comunicação e sou doutora em ciências humanas na área de estudos de gênero. E eu vou apresentar algumas questões presentes na minha tese, Sapatões e Mídia, Produções de Identidade a partir de práticas de recepção, que foi defendida em março na UFSC. Então, eu vou apresentar, assim, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, né? O meu estudo, então, foi desenvolvido a partir de uma articulação teórica entre os estudos culturais e os estudos queer. É uma pesquisa de cunho etnográfico que investigou os usos, apropriações e ressignificações dos produtos da cultura da mídia por sapatões, que são mulheres de Porto Alegre, região metropolitana, entre 20 e 35 anos. Então, vou apresentar alguns dos dilemas éticos, teóricos e epistemológicos presentes no processo de identificação das interlocutoras da pesquisa, que eu denomino, então, nesse título como sapatões. Bom, esse grupo, ele é homogêneo em algumas características, mas ele é muito mais formado por uma multidão queer, como definiria o Paul Preciado, sujeitas com indefinições nas suas auto-identificações, que vão borrar as fronteiras de gênero, sexualidade, raça e classe. Então, vou começar discutindo essa denominação de identidade sexual, né? Então, ao observar as sujeitas que participavam da minha pesquisa, eu percebi que nenhuma das categorias poderia dar conta de falar sobre todas elas. Eu vou escolher a categoria sapatão porque é uma categoria com qual todas elas se relacionam, mas nem todas elas se identificam dessa forma. No convite que eu enviei para a participação delas nessa pesquisa, eu utilizei o termo lésbica, que é uma classificação utilizada, um termo utilizado oficialmente na academia, nas legislações do país, no movimento LGBT hegemônico, né? Mas essa não é uma maneira majoritária como elas se identificam. Então, elas vão se identificar como sapatão, caminhoneira, caminhão, homossexual, lésbica, homoafetiva, mulherzinha, lady, gay, LGBT, ovelha colorida da família, machorra. Enfim, uma profusão de sentidos que dependem do contexto em que elas estão inseridas, dependem dos integrantes do diálogo com quem elas estão travando, dependem também de um acionamento de códigos de gênero e de pertencimentos de classe. Então, esse processo de interpretação vai demonstrar, então, essa relação, sobretudo, com a categoria sapatão, que originalmente é um termo de preconceito e discriminação, e que foi ressignificado muito recentemente, ainda causava bastante estranhamento no começo dos anos 2000, o que não causava estranhamento nunca foi aquela marchinha do Chacrinha sendo cantada há décadas, né, todos os carnavais, mas sapatão, então, é uma identidade muito contemporaneamente apropriada pelas sujeitas. Mas esse fato de ter escolhido essa categoria como uma categoria que é a nativa mais analítica, porque extrapola também as identificações de feminilidades e masculinidades em corpos de mulheres, não encerra totalmente a questão, né?
E um dos dilemas que eu me coloquei foi o fato de que 2 das minhas interlocutoras, elas se relacionavam com essa categoria de uma forma negativa. Para elas, essa categoria não tinha sido ressignificada, ao contrário das demais, que poderiam usá-las contextualmente, né? Bom, mas me parece também que a gente tem um grande desafio que foi apontado por algumas das pesquisas aqui apresentadas, né? Que é de pensar nesses corpos, então, de mulheres de uma maneira captando mais os processos de diferenciação. Então, de não universalizar esses sujeitos. Então, também não universalizar esses sujeitos quando a gente fala de mulheres que estão dentro da dissidência de sexualidade, né? Então, recorrendo ao conceito de interseccionalidade, que é um conceito oriundo do feminismo negro, imprescindível para a gente compreender os nossos corpos que estão fraturados pela colonialidade, como diria Maria Lugones, né? Compreendo, então, que a gente nem sempre está lidando, como a Kimberly Crenshaw fala, com grupos distintos, mas com grupos sobrepostos, né? E que também, como a Patrícia Hill Collins vai dizer, as opressões, elas agem conjuntamente. Então, uma preocupação que eu tive foi de pensar em outros atravessamentos dos corpos dessas interlocutoras que já eram múltiplas por si só nas suas identidades sexuais. Pensando, então, nos atravessamentos étnico-raciais e na maneira como elas se identificaram, pude perceber, então, essas complexas desigualdades que a gente tem nesse país, um país que se constitui a partir do elogio do processo de colonização, né? Das minhas 17 interlocutoras, 13 se identificam como branca, e as demais como morena, meio parda, meio amarela, parda, café com leite e negra. Porém, mesmo aquelas que se identificam como brancas, não fazem sem alguma hesitação, e tem que parar para pensar no seu pertencimento étnico-racial, né? Então, são identificações também difusas, e pondero que essa hesitação está perpassada pelo fato de que a gente não é convocado a pensar sobre os nossos lugares, ou sobre os nossos entre-lugares, né? Historicamente, as categorias censitárias do censo também não dão conta das nossas autoidentificações brasileiras, e alguns dos censos vão ter, por exemplo, mais de 120 identificações étnico-raciais no país. Refletindo, então, sobre essas questões e na dificuldade de pensar nesses corpos racializados, nos quais, muitas vezes, as branquitudes passam despercebidas, mas as questões são bastante sutis, então eu defini, vou mostrar para vocês aqui a próxima, a elaboração de um infográfico onde eu pudesse mostrar algumas das dificuldades de pensar nessas questões étnico-raciais também. Esse infográfico ele foi produzido, a meu pedido, pela Daniela Miller, né, que é uma menina que trabalha com infografia, e ela reproduziu essas imagens, são as interlocutoras, não estão todas aqui, são imagens feitas a partir das fotografias das interlocutoras, e nos quais a gente também capta a partir de softwares a tonalidade da pele delas. Pensando também que os fenótipos são muito responsáveis pelas desigualdades e discriminações que a gente tem. Então, para mim, não me bastava dizer que algumas delas se identificando como brancas, e eu olhando para elas e pensando que elas não seriam totalmente lidas como brancas e seriam racializadas sim, apesar de estarem se colocando nessa autoidentificação. Então, o que fazer com essa autoidentificação e com o meu olhar sobre os corpos delas? Uma das saídas que eu encontrei foi construir um infográfico no qual pudesse dar dimensão dessas dificuldades étnico-raciais nessa autoidentificação e nesse olhar do outro, e também uma dimensão sobre essas performatividades de gênero, né? Essas interlocutoras também possuem múltiplas identificações de classe, cujos significados, então, também demonstraram diferentes capitais econômicos, sociais e culturais sendo acessados e que estão imbricados nas suas realidades distintas. Praticamente todas elas se disseram pertencentes à classe média, mesmo as que moravam em regiões periféricas ou as que sempre habitaram em regiões valorizadas da cidade, e demonstraram que a relação delas com a classe estava totalmente... a relação estava relacionada, mas estava imbricada em um processo de comparação com as outras pessoas. Então, sem uma apresentação, eu não fiz uma apresentação de um conceito, de um questionário socioeconômico, elas tomavam a sua própria realidade, não ter passado fome ou ter realizado um intercâmbio no exterior, como referência nessa autoidentificação. E aí, foi uma escolha minha de não colocar, então, essa autoidentificação, porque todas pareceriam de classe média, quando, na verdade,
não era exatamente esse conceito, mas de pensar a partir de outras referências e a partir de outros questionamentos quais eram esses locais que elas ocupavam no mundo, né? Então, o infográfico vai ter algumas informações, além, ao longo do texto, claro, das interpretações sobre as origens de cada uma delas, sobre a profissão, a sua profissão, a profissão dos pais, que nos dão elementos para pensar a sua origem e o deslocamento, que são questões difíceis, né? Uma das interlocutoras me falou, a gente não é rica, mas a gente vive bem do nosso jeito. Outra que teve acesso a uma escola particular que com preço acessível, falou, ali eu virei de classe média. E para outra interlocutora, a definição dela de classe era alta quem tem bastante dinheiro e nem precisa dar valor. Eu sou baixa indo para média, não tenho para esbanjar, tenho para mim, mas o suficiente para fazer faculdade. Classe baixa é como se a faculdade fosse real. Então, essas definições também bastante complexas, né? E aí, a minha decisão foi pensar em um perfil em que eu pudesse incluir essas informações para pensar em origens, para pensar em deslocamentos de classe e para pensar em como elas foram se relacionando ao longo do tempo com esses marcadores, né? Bom, ao longo da tese eu vou fazer uma série de interpretações sobre como esses posicionamentos eles vão estar articulados. Esses posicionamentos em relação às suas identificações de identidades sexuais, também aos seus pertencimentos étnico-raciais e posicionamentos de classe, que não é o que eu vou apresentar aqui para vocês, porque eu daria apresentando toda a tese, mas o que eu gostaria de, então, ressaltar é que a gente tem uma série de decisões bastante difíceis quando a gente vai pensar sobre como identificar as nossas interlocutoras e como respeitar os seus próprios processos de identificação e, ao mesmo tempo, como problematizar essas identificações dentro da sociedade, e como esses processos se apresentam e acabam apagando, muitas vezes, desigualdades, né? Então, construir essa parte da tese, eu diria que foi uma das mais difíceis, inclusive pensar em cada ícone desses, o quanto eles poderiam dizer sobre quem elas eram, ou sobre o que eu estava falando. Então, é isso. Agradeço. Muito obrigada. Ô, Fernanda, obrigada. A Flora agora. Oi, gente, tudo bom? Boa tarde. Oi, Flora. Vou compartilhar aqui também. Peraí. Perfeito, Flora. Peraí. Peraí. Vamos lá. Bom, antes de começar, eu queria agradecer por estar por aqui na mesa. Eu vou falar do MOVE, é um grupo, não é acadêmico, um pouco diferente dos outros grupos que se apresentaram, mas é um grupo de estudo. Então, para a gente, que é um grupo judaico e LGBT+, é muito importante também estar aqui em espaços que não são judaicos propriamente, para trazer esse debate. Então, eu queria agradecer essa oportunidade. Então, vou começar. Bom, MOVE LGBTQIA+. Desafios na construção de um grupo judaico LGBT durante a pandemia. Bom, vou falar um pouco o que é o MOVE. O MOVE é um grupo auto-organizado de pessoas que se identificam como judias e também LGBTs+. E a gente encontrou, a partir dos grupos de estudo, uma ferramenta para discutir essas duas questões. Só que a gente não queria que as discussões ficassem só dentro desse grupo. Então, a gente acredita que necessita intervenções artísticas e manifestações que a gente possa construir para mostrar para fora, que podem ser vídeos, músicas, e a gente vai falar um pouco mais para frente. Bom, quando eu digo judeu, eu queria só definir que não é só a religião. Eu entendo o judeu como também um povo e uma cultura. Então, esses 3 pilares são bem importantes para a gente falar. E embora a religião seja, assim, a espinha dorsal, que a gente fala, que exerce poder sobre a língua, a comida, o pensamento, a gente entende que o estudo, e quando eu digo estudo, eu vou falar mais para frente o que é esse estudo, mas é o estudo das próprias fontes judaicas, religiosas, tipo o Velho Testamento, a gente encontra como debater ou trazer essa questão de onde está essa discriminação contra as pessoas LGBTs e o porquê
desse preconceito, que já vou dar um spoiler aí, que não está dentro da religião, mas a gente defende que está dentro da cultura em si. Bom, o grupo em si, ele é formado por um núcleo duro, que são 4 participantes, que são os autores desse trabalho, né, que trouxeram aqui Fazendo Gênero, que eu sou uma delas, mas o grupo de estudo mesmo são 17 pessoas. E esse grupo, ele tem o apoio institucional da Congregação Israelita Paulista, que é a CIP, que é a maior sinagoga liberal da América Latina. Então, enfim, é um projeto que vem aí com bastante espaço, assim. E por que esse nome MOVE, né? Meio esquisito. É importante explicar que o MOVE 2035 é o nome do Departamento de Jovens e Adultos da CIP, dessa comunidade, e a gente que faz diferentes coisas relacionadas ao ativismo social, cultural, judaico. Então, o MOVE LGBTQIA+, vem dentro desse departamento. Embora tenha uma independência, tem esse apoio desse departamento, né? Bom, os encontros, eles, como começaram na pandemia, acabaram sendo online, mas a vantagem é que a gente conseguiu agregar pessoas de diferentes locais, então não só São Paulo, tem gente de Curitiba, gente do Rio, que está sendo bem interessante para um grupo assim diverso. Bom, os grupos de estudos em si, a gente tomou a decisão que a gente ia fazer um processo de formação de base, um pouco, que durante um ano a gente ia estudar essas fontes judaicas ou outras fontes, e aí, de novo, quando eu digo judaicas, é a Torá, que a gente chama, que é o Velho Testamento, o Talmud, o Tanar, que são vários livros que têm uma ligação religiosa, mas contam também histórias, né? Mas dentro disso a gente também estuda sobre gênero, sexualidade, orientação sexual, que são as 2 vertentes do projeto, né? E o projeto teve já a participação de 2 rabinos, que têm pontos de vista um pouco diferentes. Um é reformista e o outro é conservador. Então, ele já vem, assim, com 2 olhares bem legais. E só queria reforçar que quando eu digo reformista e conservador, não é no sentido econômico ou no sentido dos termos que a gente já conhece. São termos específicos do judaísmo, e depois eu posso explicar um pouquinho mais. São correntes diferentes. Aí, vou ler um resuminho só para ajudar ali, ó. Formar um grupo de jovens judeus que tenham embasamento para ativar por uma comunidade mais integradora no âmbito das diversidades de sexualidade e gênero com a identidade judaica. Então, a gente entende que para a gente conseguir ser esse centro de referência e começar a falar sobre esses assuntos dentro desses espaços, a gente precisa ter um processo de formação de base mesmo, de conteúdo e tudo, né? Beleza. Bom, resumindo algumas reivindicações do grupo, uma seria desconstruir, então, esse estereótipo da liderança judaica como um homem cis, branco, europeu e heterossexual, e a gente entende que só dá para fazer isso se a gente protagonizar, digo, as pessoas LGBTs+, esses espaços. Então, a partir da entrada nesses espaços de discussão, a gente conseguiria resgatar, como a gente diz ali, que muitas vezes a gente tem a espiritualidade sequestrada por um argumento que ele é mais moralista do que religioso. Isso é bem importante de entender, porque às vezes fica um pouco confuso essa coisa de a gente falar, religião é preconceituosa, mas é um pouco mais complexo que isso, assim. E muitas vezes as pessoas LGBTs foram excluídas das sinagogas e desses espaços, mas a gente entende que não tem nenhum lugar que está escrito isso, assim, né? Vamos falar. E então o projeto tem essa reivindicação e dessa reapropriação do que já é nosso, né? A gente entende que a gente nasceu com essa identidade, e foi dada para a gente culturalmente, e como eu disse, o estudo acaba sendo o melhor meio, porque é dentro do estudo que também está sendo construída o conhecimento judaico. Então, nesse momento, os rabinos, os filósofos, pessoas estão discutindo e construindo esse conhecimento. Então, a gente quer entrar exatamente nesse território de disputa, assim, né? Deixa eu tomar uma água só. Bom, aí sobre o grupo em si, é legal a gente trazer que a própria relação entre o grupo já trouxe muitas vivências opostas em relação à religião. Então, por exemplo, teve muita gente que carrega um rancor de ter sido excluído, essas coisas, mas também tem pessoas do grupo que relatam que encontraram na religião judaica um local de aceitação, inclusive um deles que se converteu para a religião judaica porque encontrou a sua orientação e sua identidade mais aceita dentro dessa religião que em outras.
Então, é isso, né? A importância de que os sujeitos e coletivos LGBTQIA+, ocupem espaços de fala e quebrem com estereótipos a respeito da religião e da tradicionalidade, que a gente acredita que é dentro desses espaços mesmo, porque embora a gente vá fazer os grupos de estudos entre nós, é necessário que, enfim, tenha esse enfrentamento, que a gente reivindique usar os símbolos judaicos e coisas assim, mais diretas, né? E aí, como eu comentei, a arte acaba sendo a forma mais efetiva de atingir esse público externo. Então, a formação dos participantes é bem importante, porque desse núcleo rígido que eu falei, são as 4 pessoas, né? E as 4 acabam tendo uma relação com as artes. Foi uma coincidência muito boa para o grupo. Porque, por exemplo, eu tenho uma formação com música, a Açucena, ela é compositora e cantora, o Guilherme é cantor e teve uma produtora, o Vinícius trabalha com marketing, ele que fez esse PowerPoint bonitão. Então, é bem legal isso, porque acabou sendo uma ótima coincidência, né, que veio a calhar. Bom, resumindo assim, as considerações finais, é importante pontuar que a heterossexualidade compulsória e os valores conservadores judaicos não estão propriamente associados aos textos religiosos, literais das maneiras como estão escritos, mas sim as interpretações vinculadas a eles. Então, de novo, a gente pontua que muitas vezes quando a gente lê um texto, a gente não lê a fonte primária dele, né, que seria, por exemplo, o Velho Testamento. A gente lê uma interpretação que uma pessoa fez sobre aquilo, e muitas vezes a gente lê a tradução. E isso se perde muito, porque quando uma pessoa faz uma interpretação, tipo um sábio e um rabino, ele vai ter uma intenção com aquela interpretação, e nela passam muitas coisas culturais, enfim, preconceitos, etc. Bom, as práticas religiosas muitas vezes reproduzem os papéis de estereótipos de gênero porque estão representados dentro de cultura patriarcais. E aí isso é outro ponto importante, que muitas vezes, apesar de tudo isso, a gente fala, mas tem rezas e coisas da cultura que são só que as mulheres fazem, só que os homens fazem. E ainda é uma perspectiva super binária, né? E, na verdade, a gente também entende que vai ser um momento de mexer com essas estruturas, né? Entender que talvez essas divisões vieram por uma questão histórica e cultural, mais do que judaica por si só, né? Se você for analisar outras religiões e outros povos. Bom, outra coisa são os traumas históricos vividos pelo povo judeu, como o Holocausto, que reforçam um pouco essa segregação e essa culpa que recai principalmente sobre as mulheres, que, por exemplo, acreditam que tem que casar ou construir famílias dentro do que seria com pessoas judaicas, com judias, e isso traz um pouco essa coisa que é muito relacionada ao Holocausto, do tipo, se morreram tantas pessoas, então a gente precisa se segregar e se juntar e reestruturar uma comunidade, que é um dispositivo de culpa, que é muito usado principalmente em comunidades mais ortodoxas, assim, né? E por último, uma coisa muito importante que a gente queria pontuar é o compromisso histórico com as minorias e a dignidade humana. Então, a gente entende que os judeus sempre foram muitas vezes minorias, e por isso a gente tem um compromisso essencial, assim, de empatia com outros povos que sejam também minorias. E muitas vezes a gente vê aí na mídia que relacionam, por exemplo, agora com a campanha do Bolsonaro, relacionam muito os judeus ou, enfim, o Estado de Israel com figuras e políticos com ideais fascistas ou genocidas, e que, na verdade, para a gente é totalmente contraditório, assim, mas se faz muitas vezes essa ideia e tem mais a ver com a comunidade em si, que se identifica com esse político, do que com a religião, porque é contraditório com a própria essência da formação do povo judeu, né? E aí a última coisinha só que eu ia comentar é ali nossas redes sociais. A gente tem o Instagram move.2035. Eu vou só acrescentar mais uma coisinha. Parou de compartilhar? Não, beleza, é isso mesmo. E por que eu falei do Instagram? Assim, não é só para fazer propaganda, é porque no Instagram eu comentei que a gente fez várias produções artísticas, e nesse Instagram tem a última que a gente fez, que teve o Tu B'Av, que é o Dia do Amor, né, no calendário judaico. E aí teve uma live que fizeram os rabinos comentando sobre esse dia, e a gente mandou um vídeo performático de uma interpretação da música Flutua, do Johnny Hooker com a Lineker.
E aí, enfim, a gente não pode mostrar por direitos autorais, né? Mas é muito legal, depois dei uma olhada, e a ideia é a gente produzir cada vez mais também outras, enfim, produções artísticas e aos poucos autorais, e enfim, talvez coisas audiovisuais. E, enfim, é meio isso, e principalmente agora tá chegando o Ano Novo Judaico, provavelmente a gente vai produzir alguma coisa relacionada a isso. Então, quem quiser olhar lá, fica à vontade. E é isso, obrigada. Obrigada, Flora. Gente, 4 apresentações espetaculares, né? Nas propostas que trazem, nos desafios para que a gente pense sobre as teorias e pesquisas e o pensamento feminista mesmo, né? Então, começando com a própria concepção, né, da Elisa e da Isabela, né? Os desafios mesmo das escolhas, e o que a gente vem percebendo de um modo geral é que as nossas pesquisas não cabem mais em caixinhas, em que você tem que fazer essa, né, uma escolha única, né? Então, assim, é necessário exatamente, né, eu acho que vocês adotaram o caminho certo, né? Pegar os conceitos e retrabalhar esses conceitos para que eles atendam, né, às suas demandas de pesquisa, construção de conhecimento novo, né? Então, espetacular, eu acho que em muitos aspectos. Professora, o seu microfone desligou. Antes estava ligado? Estava, né? Tá. Muito bem. Então, assim, as autoras que vocês usam, né, são de referência, então, eu acho que vocês estão no caminho certo mesmo, quero muito ler esse trabalho depois, né? Vozes de mulheres nos estudos, as contribuições epistemológicas, né, e para esse entendimento de gênero é uma discussão fundamental e prioritária dentro da nossa área, né, a partir dessa perspectiva que você traz, né? Então, assim, dentro desse, né, de gênero como um processo relacional, né? Então, eu acho que, assim, é um desafio essa construção de conhecimento enfim, Domitila, eu acho que é um trabalho, né, fundamental dentro da nossa área para que a gente possa ter uma referência mesmo, né, de como lidar com esse entendimento de gênero nessa perspectiva que você traz, né? Sapatões e mídias, dilemas em definições de gênero, sexualidade e raça, da Fernanda. Fernanda, fiquei muito curiosa para ler, né, como é que você lidou com todas essas questões que elas trazem, porque a hora que eu vi o termo sapatões, a minha primeira sensação foi isso, né, que é considerado ainda por muitas como um termo bastante pejorativo, né, enfim, e de não aceitação acadêmica, também em muitos estudos, né? Então, essa sua defesa em março, e você tem um programa espetacular na Federal de Santa Catarina, com o pessoal das Ciências Sociais, né? E, enfim, eu acredito que seja uma contribuição realmente muito interessante, e é uma questão que precisa ser discutida, né? Ampliada essa discussão, né? Esses dilemas e essas indefinições, na verdade, no que tange a gênero e sexualidade dentro eu vou falar dentro da academia, que é meu espaço de ação, de interlocução mesmo. O MOVE, né, o LGBT+, que mais, né, enfim, fiquei curiosa, né, para saber que é um movimento que nasce agora da pandemia e é tão recente, e menina, que capacidade de produção que vocês têm, né, se a gente considerar que são 4 meses de trabalho, né, e ao que me parece é um grupo bastante jovem, né, e trabalha numa linha muito tênue, né, entre a própria, né, religião, a cultura, enfim, e essa formação de grupo, né, desse pensamento judaico mesmo, né? Então, assim, essa possibilidade que você traz aí do Instagram, dessa produção artística, queria muito ver,
né? Você falou que esse grupo tem se ampliado, que começa inicialmente com 4 integrantes, enfim. E fiquei muito curiosa para saber como é que tem sido a aceitação da própria comunidade judaica lá no seu espaço, do grupo em si, né? Porque, na verdade, a gente ainda tem um imaginário construído bastante forte, né? Dessa, digamos assim, dessa não amplitude das discussões, principalmente nos espaços, né, de formação, né, religiosa, digamos assim, né, havendo muito preconceito e eu diria mais resistência, né, em todos os aspectos, até por conta da própria formação da comunidade, né, enfim. Então, eu queria que, se você pudesse, depois falasse um pouquinho sobre isso. Mas, gente, não vou ficar monopolizando, está aberta, né, estão aberto as perguntas, as trocas, as interações, não só, né, com nós participantes, mas para, né, nosso grupo aí, que está com 22, né, pessoas que me aparecem aqui, né, para que façam suas perguntas, que pode ser feita tanto pelo chat, né, como abrindo o microfone e falando. Eu adoro ouvir a voz das pessoas, curto muito isso, tá bom? Eu tinha 3 perguntas, melhor talvez eu fazer as 3. Ok, Elisa. Ou como você prefere, Maria Cristina? Eu acho que pode fazer, né, e aí as pessoas vão respondendo. Tá, então, a primeira que eu queria fazer era justamente para você, adorei te ouvir, e eu acho que nessas questões de apagamento, invisibilização das mulheres, eu senti, na hora que eu fui fazer a pesquisa de estado da arte, eu fui entrando em várias teses, em várias dissertações, e eu fui vendo que, assim, e eu faço isso também, a gente acaba viciando nas referências que vai encontrando nos trabalhos que já estão prontos. São sempre trabalhos interessantes e tem falas interessantes, mas a gente acaba perdendo a possibilidade de investigar novos autores, né? A gente acaba ficando muito fechado nas referências que já estão dadas. Eu fiquei muito surpresa, porque a hora que eu comecei a procurar, apareceu um mundo de novos autores e autoras, principalmente autoras latino-americanas, que eu não sabia para que lado olhar. Então, eu queria saber se vocês têm alguma posição quanto a isso, como é que você vê essa problemática, né? Bom, achei os outros trabalhos todos lindos também. Eu queria falar para a Domitila que eu acho que também essa ideia eu tenho muita dificuldade eu fui até fazer uma das disciplinas que eu fiz foi na psicologia social, e eles falavam muito em construcionismo, e eu fiquei com muita dificuldade de entender, porque eu sou... né? Eu venho de outra área, e falar do self, e é uma coisa que eu vejo como é fundamental, assim, na minha relação com as feministas bolivianas, na minha relação comigo mesmo, para eu tentar me recolocar nesse mundo, porque acho que foi essa um pouco a crise, essa minha angústia de falar, gente, eu já não sou mais da academia, a Isa até falou, a gente está em 2 tecidos, a gente está tecendo entre, e eu acabei num lugar que eu estou quase que boiando num vácuo, assim, acho que daí que veio essa angústia. E para a Flora, eu também queria fazer uma pergunta, porque foi uma coisa que me pegou muito quando eu comecei a ler a Paredes, que ela fala que nos povos originários não existia essa binariedade de gênero. Inclusive, eu acho que durante um certo tempo as crianças nem eram classificadas como Vava e Warmi, né? Que são... tem um momento ali em que elas são só crianças. E aí, lendo também, eu vi muito que a gente tem uma coisa que acho que é o Maldonado, que fala que é a crise da modernidade, em que ele fala que essa binariedade ela é muito dada nessa transição do momento medieval, cristão, para o momento da modernidade, em que eles começam essa binaridade foi importante para eles se colocarem, né? Então, eu fico me perguntando, porque tudo bem, a gente tem a tradição judaico-cristã, agora, quanto do momento judaico
Em que momento isso também é dado como binário? Será que foi também nessa passagem da modernidade da era medieval para a modernidade? Teve um outro momento em que eles foram obrigados a se colocar também, porque a gente conhece bem a história, né? Como eles foram sendo sufocados como cultura e como civilização dentro desse modelo binário também, né? Ou é cristão, ou é judeu, ou é muçulmano, e aí passa a não ser, né? Aí, sei lá, essas 3 coisas que me ocorreram, assim. Eu acho que a gente podia responder, né? Primeiro a Elisa, depois a gente abre para uma nova rodada, ok? Então, Elisa, vou responder, né? Realmente, né, existe, eu acho que além do apagamento, essa acomodação, né? Então, nós temos alguns autores de referência, e você pode ver que a grande parte dos autores que citamos são homens, né? Que eles estão aí, eles de fato, né, representam todo um pensamento. A gente observou isso, por exemplo, nas próprias referências das disciplinas. Então, nós continuamos cultivando isso nos nossos alunos, né? A nossa formação, né, enfim, esse processo de ensino-aprendizagem, ele se dá a partir das nossas referências, que são masculinas. Uma outra coisa que a gente tem discutido, né, e que vem sendo discutido por vários autores, o problema da abreviação do primeiro nome, né? Então, assim, é M, mas o M pode ser Mário, como pode ser Maria, e muitas vezes é Mário, né? Você vê apresentando, né? Então, assim, não é no sentido dessa discussão, e até indo ao encontro muito do que a Domitila falou, mas é no sentido desse pertencimento e da legitimidade do discurso a partir de um olhar, né? Então, são alguns cuidados que a gente tem tomado, né? De trazer referências femininas, de ir buscar novas autoras, né? De trazer esses contextos que são tão importantes para contrapor mesmo esse pensamento hegemônico que nós temos dentro da área comunicativa, que vai ser um grande desafio, eu acredito, como está sendo, né, porque tem causado muitas surpresas, né? Então, coisas que muitas vezes aparecem agora como atuais, já eram discutido por elas há muito tempo, né? Então, esse olhar, né, de visibilidade àquilo que de fato está sendo produzido, ou que foi produzido, né, dentro dessa cena latino-americana, ok? Obrigada. Elisa, eu queria só entender um pouquinho, porque eu não sei se a sua pergunta foi mais para que eu apresente um pouquinho mais aspectos da pesquisa construcionista social, ou para que eu apresente, não sei, ou relações a respeito do gênero a partir do movimento do construcionismo social. É mais esse segundo. Eu acho que, assim, eu tenho muita dificuldade, eu acho que talvez você me apontar caminhos em que eu consiga mergulhar mais nessa ideia, eu não sei se você tem alguma, porque eu acho que essa ideia me encantou muito, assim, do construcionismo social, mas eu tenho dificuldade para entendê-la, então eu não sei se, também eu não acho que é aqui que a gente tem um espaço reduzido, que eu vou te pedir para falar disso, porque eu já, né, tem outras perguntas e tal, mas assim, onde é que eu busco essa fonte? Como é que você... porque é muito bacana, né? É um olhar muito interessante, assim, para essa... Sim. Não ser, para esse espaço. Bom, se você quiser me escrever, né, eu posso deixar aqui o meu e-mail também, eu posso colocar no chat, e se alguém mais tiver interesse também, eu vou responder com o maior prazer, de, né, apontar mais referências nesse sentido. Mas o que eu posso dizer, de alguma forma, é que o construcionismo, você falou dessa coisa de não estar, né, e inclusive que foi um pouco a pergunta que você fez para a Flora, e eu acho que eu vou até pegar um pouquinho, mas nesse sentido do binarismo. Eu acho que o construcionismo, ele vai muito dessa linha pós-moderna,
epistemológica, né, da produção de ciência, de conhecimento e de visões de mundo, que tende muito mais a não estar calcada nos binarismos, então, ir mais para as bordas, para as margens, para a porosidade das coisas, né, para esse entre-meio, do que exatamente se fechar em alguma caixa e se delimitar a partir dela. E aí o construcionismo, ele é muito influenciado principalmente pela área da comunicação, linguagem, linguística, né, por exemplo, né, com esse Bakhtin, por exemplo, né, uma grande influência para o construcionismo, e essa lente a respeito das questões de poder também, então, como Michel Foucault. E aí, a partir desses dois entendimentos, se cria, né, se constrói essa epistemologia, muito mais do que uma teoria de explicação de mundo, é como se constroem as explicações sobre o mundo. Então, algumas pessoas dizem que é uma meta-teoria, né, uma teoria que fala sobre teorias. Então, e aí tem como base, assim, quase autoexplicativo o nome nesse sentido, né, porque tudo é construído socialmente. E aí tem muitos críticos, muitos, inúmeros, chove um monte de crítica a respeito disso, de um entendimento que ele é relativista demais, ou que ele está em cima do muro demais, né, e que ele não apresenta nada. E aí, só para defender e também não me alongar, é um pouco uma ideia de que a realidade, o que a gente entende como realidade, é o que está aqui, o que é disponível socialmente, né? O que a linguagem dá conta. E aí tem várias frases que são jargões dentro do construcionismo, que é o limite do meu mundo, né? O limite da linguagem é o limite do meu mundo. Então, até onde vai a linguagem é até onde vai o mundo. Então, a maneira como a gente explica gênero, por exemplo, é com o que a gente tem agora, e sempre entendendo que isso está em pleno movimento, isso não é estático, então nada para o construcionismo é algo estático, né? Está sempre em movimento, sempre se reconstruindo, sempre se revendo, e isso aumenta as possibilidades. E isso é muito otimista, de alguma certa forma, né? E muito utópico, inclusive, porque ao entender que tudo é construído, nada é dado como é e imutável, a gente pode entender que a gente pode mudar o que está, porque isso exige que a gente esteja em conjunto, que a gente faça isso conjuntamente em grupo, mas que a gente não só, né, teve uma onda que foi desconstrucionista, que era uma ideia de desconstruir tudo, e aí uma onda mais recente, que é a ideia de sim, da desconstrução, mas da construção também. Então, uma orientação muito mais propositiva. Então, o que a gente quer desconstruir? Ok, é isso. E o que a gente quer construir? E como a gente faz isso? Que ferramentas que a gente tem? E aí o gênero entra nessa explicação, né? De que gênero é entendido pelas palavras que a gente tem disponível, por como a nossa comunidade se usa dessas palavras, então, num entendimento bem útil da utilidade mesmo, e para que ela serve. E aí, pelas lentes de poder, quando a gente fala que gênero é isso e não aquilo, que vozes que a gente carrega com a gente, que vozes que a gente silencia, o que a gente quer legitimar e o que a gente quer deixar de lado. E aí, a pesquisa construcionista, ela é uma pesquisa bem implicada nesse sentido, de a gente se apresentar desse jeito, né? Então, eu vou adotar determinada terminologia, determinado conceito, determinada expressão e sentido, porque com isso eu carrego tais entendimentos políticos. E ao invés de usar esse termo, porque esse termo tem esses outros entendimentos políticos que não fazem, né? Que eu não estou filiada. Então, não sei se eu expliquei bem, mas se você quiser uma referência a respeito de construcionismo e gênero propriamente, aí eu tenho alguns textos e aí eu posso te enviar, eu escrevo no meu e-mail aqui do ladinho. Nossa, super obrigada, fiquei... Um prazer. Ajudou muito, eu vou te procurar, sim. Vou escrever aqui. Flora? Então, eu acho que sua pergunta é maravilhosa, mas eu ainda não tenho uma resposta, mas eu vou falar algumas coisas que eu penso que podem ajudar.
Primeiro, lembrando que eu comentei que o grupo, ele realmente só tem 3 meses, eu não consegui falar muito sobre isso, então a gente está começando a sentar e ler e tudo, então é tudo muito novo ainda, mas tem algumas coisas que eu acho que pode dar umas pistas pra gente, assim, porque me interessa muito esse tema. E eu entendo que as coisas estão muito relacionadas ao contexto histórico, que nem você comentou, né? Então, por exemplo, a própria ideia de monoteísmo, né, que no caso a religião judaica é uma religião monoteísta, se você for analisar, ela tem um resquício histórico. Então, por exemplo, por que que de repente se tornou uma religião monoteísta? Tem a ver um pouco com essa necessidade da escrita, o começo da escrita, a necessidade de unificação. Então, essas coisas são muito interligadas. Então, com certeza deve ter alguma pista relacionada a isso, né? E pensando agora nos escritos, né, dos livros e tudo, é interessante, porque, assim, é um pouco ousado o que eu vou falar, tem gente que não vai gostar, mas se você for analisar os personagens, as histórias, sei lá, tem uns personagens que são claramente andrógenos, entendeu? Então, não sei, é muito curioso isso. Eu não sei se tem mais a ver com a gente não ter acesso a essas interpretações, ou talvez, porque eu acho que não é uma coisa que não se tenha feito, né? Então, eu acho que talvez tenha a ver um pouco com esse desfavor desse apagamento mesmo, que todo mundo falou sobre isso, né? Eu acho. Então, não sei, talvez tenha a ver um pouco com isso, dessas interpretações que, assim, a gente lê um pensamento muito hétero e cisnormativo, né? Dessas interpretações que chegam e essas outras não chegam. Então, talvez tenha por aí. Eu já li, inclusive, uma análise que falava que Deus, inclusive, não tinha gênero, enfim, é muito curioso, assim, sabe? Porque Deus reaparece com vários nomes, tem isso também, e com várias formas, então tem uma questão, assim, curiosa, né? Enfim, mas ligando com isso, eu só ia comentar que acho que tem muito a ver com comunidade, né? Que nem vocês tinham falado, e, tipo, então é bem difícil, porque muitas vezes, como existem muitas comunidades, as comunidades têm os valores próprios. Então, muito provavelmente, esse debate tem aparecido, mas a gente também não tem acesso a ele, assim, né? Digo, no mainstream das pesquisas. E o que eu acho importante comentar, que eu falei da questão do reformismo e do conservador, né, dos dois rabinos, eu acho legal falar que essa questão de vertente judaica, ela é tipo orientação sexual ou gênero, assim, é um arco-íris de opções, assim, não tem 3 caixinhas, entendeu? Muitas vezes a gente conhece, tem a ortodoxia, o reformismo e o movimento conservador, mas, assim, o negócio é infinito, assim. Então, por exemplo, tem o judaísmo humanista mesmo, que você fala, nossa, que contraditório, mas talvez não seja, que é um judaísmo que entende que Deus é uma coisa terrena, entendeu? É uma coisa mais da cultura. E mesmo assim, quando a gente estereotipa um pouco, né, a gente fala, a ortodoxia é o pessoal lá que mantém tudo do jeito que é preconceituoso, e não, né, porque tem muito a ver com a comunidade, porque cada comunidade ortodoxa é de um jeito. Inclusive, tem uma comunidade que chama Shira Hadashah, que é uma comunidade ortodoxa feminista. E eu fiquei muito tempo tentando entender, é bem complexo, mas é um pouco essa ideia de igualdade, assim, né, dentro da religião. Então, as mulheres também têm, pensando numa perspectiva binária ainda, essa coisa de terem líderes mulheres e alcançar um pouco essa mesma importância e esses deveres, né, dentro da religião judaica. Mas não sei se eu respondi, mas eu posso também ir atrás. Eu sei que essas análises estão por aí. Eu posso depois passar com calma para vocês. Muito legal. Vai ser muito bacana também. Super obrigada. Muito legal mesmo. Tem uma pergunta da Naila Guerra para Fernanda. Então, ela fala assim, como você chegou até as entrevistas, você selecionou cada uma ou fez uma chamada aberta para que elas se inscrevessem? Outra questão é sobre a relação entre gênero e sexualidade. Como isso apareceu na sua pesquisa? Fiquei curiosa para saber se todas se identificaram como mulheres. Massa. Então, uma preocupação que eu tinha era de fazer uma pesquisa em que eu pudesse ouvir a diferença dentro da diferença. Então, eu decidi pedir para que pessoas que eu conhecia, colegas, me indicassem mulheres lésbicas, convidassem mulheres lésbicas que eles conheciam a participar dessa pesquisa. Um pouco dessa preocupação é de que se eu disponibilizasse essa chamada na internet, talvez, é uma possibilidade, né? Tem vários cis que a gente vai pensando nas escolhas que a gente toma. Talvez eu tivesse a participação apenas de pessoas que estivessem muito engajadas numa discussão de gênero e sexualidade.
Então, eu pedi para pessoas e colegas de distintas localidades, assim, distintas relações pessoais, mais ou menos implicados com militância, que pudessem me indicar, então, pessoas e pedissem que eles, né, fizessem essa mediação para que participassem da pesquisa, né, tivessem uma disponibilidade para falar comigo. E aí, de fato, ocorreu que eu tenho, nessa pesquisa, algumas interlocutores que são mais envolvidas com o movimento feminista, muito mais que com o movimento LGBT, nenhuma, de fato, milita, assim, no movimento LGBT institucional. Muitas delas, em algum momento, já passaram por coletivos, e outras que estão muito distantes de uma discussão, assim, mais formal, mais militante, mais institucionalizada. Tanto que eu citei alguns nomes ali de como elas se identificam, né? Tem uma delas que fala que ela é a ovelha colorida da família. E tem um casal que nunca falou sobre a sua sexualidade para outras pessoas além da sua família. E elas tiveram uma dificuldade para me responder quando eu perguntei, como é que tu te identifica? E ela falou, eu sou companheira da fulana, eu sou companheira da fulana. Era muito uma identificação na relação da própria relação amorosa do que uma identidade individual. Então, uma outra possibilidade de vivência, né? E aí, assim, todas elas se identificam como mulheres? Em tese, sim. E aí, por que eu falo em tese? Porque na minha banca, a Larissa Pelúcio, a professora Larissa Pelúcio fez uma questão, olha, sapatões são de fato cis? Porque muitas delas têm o que eu vou chamar problemas de gênero, né, pegando o título da Butler, que é um pouco dos problemas de gênero que eu também passo na minha experiência, que muitas mulheres sapatões passam, que é uma certa leitura do outro sobre o teu corpo que não te reconhece imediatamente como mulher. Por quê? Porque uma presença de masculinidade de mulheres, como o Jack Halberstam vai falar sobre esses repertórios de masculinidades que a gente tem, né? E que muitas vezes são silenciados. Então, algumas delas passam por esses problemas cotidianos de gênero, mas todas elas não manifestaram nenhuma expressão contrária. Inclusive, tem uma parte muito interessante da tese que duas interlocutoras manifestam um desejo de fazer mastectomia, duas interlocutoras separadas. E quando a primeira delas me falou sobre isso, eu parei e fiquei assim. E daí ela falou, acho que agora eu não vou mais participar da tua pesquisa. E eu falei, tu te identifica como uma mulher? Como lésbica? Sim. Eu disse, então tá, então segue. E depois eu fiquei me questionando assim, por que me causou estranhamento o fato de que alguém quisesse fazer mastectomia não pudesse mais estar dentro do ser mulher. Então, exatamente o que a dona Haraway vai falar sobre o que determina ser mulher ou não, que em última instância vai ser a tua própria identificação, né? Mas por que esses procedimentos nos causam estranhamentos? Por que esse procedimento, se ela me falasse que desejasse colocar silicone, eu em nenhum momento estranharia, né? O quanto esses aparatos, essas tecnologias de produção de si estão muito relacionadas ao gênero e à sexualidade, né? E aí, nesse caso, uma das coisas, como é uma pesquisa que fala sobre práticas de recepção, uma das coisas que eu me questiono é sobre o fato dessa tecnologia de mastectomia utilizada não para uma transformação corporal em decorrência de uma patologia como câncer de mama, ter sido começada a circular socialmente a partir da emergência da categoria do sujeito homem trans, o quanto ele não faz com que outros sujeitos, com outros corpos, com outras identidades, possam se apropriar e possam adequar os seus próprios corpos. Então, essas duas interlocutoras, elas não desejam fazer transição, ou não desejavam naquele momento, elas podem desejar futuramente, e as demais também não, mas eu não tenho bastante certeza o quão a gente pode dizer que algumas categorias não sejam só identidades sexuais. Então, para mim, assim como alguns autores como Sam Boursier vai falar, mesmo Jack, que vai se questionar, quando a gente fala de algumas identidades assim que são muito instáveis e fluidas, talvez a gente esteja falando mais de identidades de gênero do que identidades sexuais. Né? Nesse caso da sapatão, essa categoria sapatão, ela é muito mais fluida do que uma identidade sexual, mas ela não se refere só a masculinidades. Tem muitas das mulheres que possuem repertório de feminilidades nos corpos e que vão utilizar como uma identidade política, porque é uma forma de afirmação intragrupo, mas não em todas as situações. Para outras, isso vai ser uma expressão de uma masculinidade no corpo ou não, né? Então, são categorias para a gente pensar das diferenças dentro da diferença, né? E que, assim, elas também são muito geopolíticas, né? Porque aqui na região sul,
a gente tem uma expressão que não foi reapropriada e que é muito utilizada, que é machorra, que eu descobri que não é comum em todo o país. Eu não sei se vocês conhecem ou não. Mas descobri que ela não é comum, e ela é uma expressão de origem espanhola e que tem uma utilização para animais humanos e não humanos. E é uma expressão muito regional, e é uma expressão que causa bastante sofrimento e não tem nenhum tipo de apropriação, e que também está muito ligada a uma masculinidade de mulheres, né? Então, assim, essa relação que a gente tem, um pouco do que eu fui investigar, era como é que essas produções de identidade se estabelecem, se a gente tomar como pontos de partida dos estudos culturais, a obra do Stuart Hall, do Douglas Kellner, do Richard Johnson, são obras que vão falar sobre como as nossas identidades são construídas a partir da relação com a mídia. Então, pensar quais são os espaços para essas identidades disruptivas, dessas identidades das dissidências, se a gente não tem um processo de visibilidade que é igual, se a gente tem um processo de visibilidade que é muito diminuto, e no qual a gente vai se construir não só com os nossos pares, mas também com outros diferentes, que é um pouco que eu falo sobre os homens trans. E tinha mais uma coisa aqui, só encerrando. Ah, tá, se elas se identificam. Pois é, então, assim, relação entre gênero e sexualidade o tempo todo. Muitas das questões se relacionavam muito mais a gênero do que a sexualidade. Os processos de identificação e diferenciação, os processos de identificação e diferenciação que a gente constrói na infância, e como a gente vai, por mais que, então eu estou falando de uma identidade instável, fluida, mas como a gente se coloca para falar de si, geralmente é no sentido de essencialização da nossa identidade, né? E muitas pessoas vão então, buscar narrativas, rememorar experiências de infância e de consumo de mídia para falar sobre sua identidade sexual atual, né? Ou para falar de uma coisa que está muito mais falando sobre gênero do que sexualidade em si, né? Então, acho que mais ou menos isso. Não sei se todas as sapatões são cis, tenho essa dúvida até hoje. Estou desde março refletindo, mas em tese todas elas se identificaram como mulheres. Ok, obrigado, Fernanda. Ainda temos tempo para mais alguma pergunta, para mais algum comentário? Eu não tenho uma pergunta, mas eu queria falar que eu gostei muito de todos os trabalhos. Todos me fizeram pensar muito. Enfim, eu queria trazer isso, assim, que eu gostei muito de ter participado. Eu acho que a gente tem muitas questões ainda, né, com o gênero, e são muito amplos os caminhos, né, a se pensar. E aí eu fiquei muito feliz, assim, do que a Flora falou de montar um grupo, porque eu percebo, assim, que às vezes a gente ou tem coisas muito institucionais, né, ou, sei lá, acaba desanimando, e eu achei muito bacana isso, assim, pegar essa ideia, essa força, sei lá, achei bem legal, assim. Queria só parabenizar e achar que é inspirador para a gente pensar outras possibilidades de se reunir, né, de pensar e produzir, enfim. Era mais ou menos isso. Muito legal sua observação, viu, Isabela? Então, assim, um grupo muito interessante, né, com trabalhos realmente muito legais. Eu tenho, né, certeza absoluta que todas nós fizemos uma série de anotações, né? Ou aqui, né? Eu falo que, como alguns conseguem, ou nós, né? Através dos caderninhos que estão aqui do lado, entendeu? É uma coisa impressionante. Mas eu acho que esse é um desafio muito grande, né? E quanta coisa que tem para ser estudado, para ser pesquisado, né? Então, para a Fernanda agora, terminando esse doutorado, quem sabe, né, um pós-doutorado aí até para ver essa questão, né, eu falo, quando a gente termina o doutorado, a gente fala, gente, chega, acabou, eu vou fazer outra coisa da minha vida. Mentira, entendeu? Parece que quanto mais a gente pesquisa, mais tempo a gente quer ficar pesquisando, e você já deve ter sentido isso, né, Fernanda? E para vocês que estão nessa fase... Desculpa te interromper, mas a gente sai da tese com uma série de fios de discussões e aberturas, e, bom, depois a gente sai da banca com outras que a gente não tinha percebido ainda, fora as que a gente já tinha percebido, as perguntas que a banca nos deixa que, putz, vamos passar a vida toda, né? É um caminho sem volta.
Por isso que a gente não para nunca mais. Depois que a gente é mordido pela pesquisa, a gente pode esquecer, viu? Você não para mais. Então, é sempre um desafio depois, né, do outro. Então, assim, muito legal, né? Todos os trabalhos realmente muito interessantes e instigantes. Vou dar uma passada geral por todas, né? Para que, né, vocês falem um tchau, né? Que eu acho que isso é bacana, né? Porque somos um grupo, né? E, enfim, então isso é bem legal. A gente pode começar, vamos inverter a ordem, subverter a ordem. Vamos começar pela Flora. Beleza. Acho que eu vou comentar uma coisa também que eu não falei muito, que eu acho que dentro do grupo, embora seja um grupo LGBT+, a gente também surge com essas questões, um pouco de discutir masculinidade e, enfim, falar sobre feminismo, sei lá, eu entendo que essas coisas estão muito juntas, assim, eu acabei não falando, inclusive é uma coisa nova para mim falar sobre esse tema, porque no final, sei lá, eu acho muito legal isso que a Isa falou, de ter esses dois âmbitos, um pouco acadêmico e também o não acadêmico, né, os coletivos, os grupos. Eu, inclusive, participo de coletivos feministas, então, para mim, também é novo falar de outros temas. Então, não sei, eu só queria completar que eu acho que essas coisas se somam, assim, eu acho muito legal, assim, também tá assistindo pesquisas, assim, e também ocupar esses espaços acadêmicos e tudo, mas um pouco isso, né? Que eu acho que todas as coisas estão bastante ligadas, né? Não deu para falar muito, mas é isso. Obrigada, gente, foi muito legal. Parabéns, Flora, muito legal. Fê? Foi. Então, pessoal, eu vou botar aqui no chat o meu e-mail, porque conta a pandemia, se vocês se interessarem pela pesquisa, ela ainda não está online na biblioteca da UFSC, apesar de ter sido entregue em abril. Então, eu vou colocar ali, se vocês quiserem, enfim, me escrevam. Também deixar ali uma dica de um grupo que eu participo, que é o Coletivo Aquenda, que reúne alguns pesquisadores de comunicação. A gente realizou um evento há 2 anos atrás, aqui na URGS, e temos a intenção, se conseguirmos o financiamento, de realizar outro evento ano que vem. Me parece que também é um espaço de discussão assim bastante semelhante com esse, né? Reúne muitos pesquisadores jovens e que estão pensando desde a comunicação, gênero e interseccionalidades. Então, daí eu vou deixar os 2 links ali para vocês acompanharem o e-mail, se quiserem contatar, e o link para acompanharem e verem novas coisas por aí. E muito obrigada pelo compartilhamento de conhecimentos, muito legal. É uma coisa que eu queria dizer, todo mundo está pensando assim, teve uma pergunta sobre as bibliografias, né? É muito legal a gente ir em eventos e ver novas bibliografias circulando, né? É muito legal vocês estarem fazendo uma discussão que é muito contemporânea, porque me parece que a gente tem um esvaziamento de alguns conceitos, né? Então, a gente começou a falar sobre decolonialidade ou descolonialidade, e todo mundo um pouco usa como um grande sinônimo, que não é, jamais, sabe? Não é exatamente isso, não é a mesma coisa que a proposta. Então, acho que pensar sobre essas coisas é importante, sim, e parabenizar todo mundo aqui pela mesa. Obrigada pelo espaço. Obrigada, Fernanda. Isa, ou não, a Domitila, agora. Eu vou também na mesma linha das meninas, e também do que a Isabela já tinha dito, né? Para mim foi muito bom estar nessa mesa, me surpreendeu bastante, assim, acho que a mediadora é ótima também, né? A Maria Cristina fez um papel excelente de articular, gente, achei ótimo, de verdade. Eu estava vendo, né, assistindo outras mesas, e ficou uma coisa muito mais fragmentada, e eu achei que você fez algo muito gostoso aqui com a gente, e é muito bom. Eu acho que é um desafio também a gente subverter o isolamento e dar conta de estar junto, né? E de outras formas do que é estar junto também. E tem tudo a ver também com tudo que a gente está falando, né? Das pesquisas feministas, dos coletivos LGBTQIA+, e o quanto a pesquisa, de alguma forma, e isso não significa apagar ou passar por cima das diferentes propostas e demandas, etc., mas de alguma forma estar junto, né,
e fazer algo que a gente realmente queira fazer, que é em comunhão, né? É a gente junto. Então, acho que é isso. Queria agradecer por isso, agradecer especialmente a Maria Cristina, mas também agradecer as outras colegas de terem feito essa tarde boa e produtiva e construtiva. E é isso, estou à disposição, meu e-mail também está lá no chat, se alguém quiser me escrever e a gente continuar, né, o debate, não parar aqui, vai ser muito bom também. Então, acho que é isso. Obrigada. Domitila, você defende quando? Em dezembro. Ah, então tá aí, né? Eu entreguei a tese segunda passada. Ai, que legal! Que legal! Estou aí engajadinha também pela pesquisa. Essa é uma sensação muito boa, né? Eu falo que num primeiro momento é de euforia, depois é de uma extrema preocupação, depois tudo isso passa e vai para a defesa, né, Fê? É isso. Eu estou esperando a hora que isso tudo passa agora. Eu estou nesse estágio, querendo que tudo passe. Mas legal. Muito mais de calmaria, assim, menos preocupada, mas vamos ver como que o mundo quer de nós. Isso mesmo. Isa e Elisa. Isa, pode começar. Bom, eu ia agradecer a participação, né, de ter a chance de falar com vocês. Como eu falei no começo, né, foi meu primeiro evento acadêmico, então eu estava bastante ansiosa, assim. A Elisa me ajudou a me acalmar, mas bastante, assim, coitada, deve ficou ouvindo muito, e estando aqui com vocês também, assim, acho que o acolhimento da Maria Cristina foi muito bacana, assim, e todas vocês, nossa, fiquei super contente, acho que saio dessa primeira experiência muito feliz, assim, animada para as próximas. Obrigada, gente. Bom, eu queria agradecer muito também, eu me senti muito acolhida, muito confortável, viu, Cristina? Porque às vezes, assim, é sempre uma tensão, né? Eu vim de outra área e, de repente, enfim, me envolvi e ser acolhida, assim, você se sentir confortável para falar é uma coisa que nem sempre é fácil, né? E ainda mais assim, nesse sistema novo. Então, eu queria agradecer muito todo mundo, achei os trabalhos maravilhosos e agradecer especialmente também a Maria Cristina, que deu para a gente esse conforto aqui desse espaço que foi gostoso. E também lembrar vocês, para vocês não esquecerem da conferência hoje, se alguém não puder assistir, enfim, vai ficar disponível no YouTube, mas eu acho que vai ser muito bacana hoje à noite, então não percam. Eu vou roubar um pouquinho aqui a fala, só para falar da Julieta Paredes, que eu fiquei muito animada, que vai ser ela que vai falar, é alguém que eu já vim acompanhando um pouquinho, né, eu acho que ela é muito lindo o trabalho que ela faz, fiquei animadíssima que ela estaria nessa conferência de abertura, né, o solene, não sei, do evento, gostei muito, então reiterar aí o convite também para assisti-la. Muito bem. Bacana. Parabéns, meninas, parabéns a todas. Quero falar para a Isa, especialmente, como primeira apresentação foi aprovada, viu? Ai, nossa, obrigada. Todo louvor, que espetáculo, né? Venha sempre, entendeu? Foi o dia agora, obrigada. Foi muito legal, né? E assim, parabéns a todas, né, pelo trabalho, por esses desafios de trabalhar meio que na contramão, né, do sistema vigente, né, eu diria assim. Para nós é um desafio, né, dentro da academia, né, enfim, porque é sempre mais confortável você trabalhar com temas que de alguma forma envolvem o mercado, que de alguma forma envolvem conceitos que já estão pré-estabelecidos e definidos em pesquisas, né, pontuais. Então, assim, mexer, né? Eu acho desafiador você o tempo inteiro desafiar na construção de novos conhecimentos, né? E que legal que tenha tanta gente disposta e tanta gente afim, né? Então, parabéns, meninas, para mim foi um prazer imenso, né? Amo de paixão esses diálogos, né? Eu falo que isso está incorporado mesmo
né? É um prazer imenso conhecê-las. Espero encontrá-las o ano que vem novamente, né? E nos encontramos por aí, né? Nesses desafios, né? Que as nossas pesquisas levam, ok? Então, muito obrigada por tudo. Isa, é só encerrar a sala? Acabou? Isso. Aí o vídeo eu vou receber no meu e-mail, a gravação, e aí depois a gente vai colocar lá na página, no YouTube. Tá bom. Tá bom, perfeito. Tá? Gente, fiquem bem, cuidem-se e Obrigada. até a próxima. Tchau, Tchau, valeu. Até mais, obrigada. Obrigada. Esperar o pessoal sair para desligar. Eu também estou aqui esperando o pessoal sair. Eu acho que a gravação... Agora eu vou interromper a gravação.